amados irmãos e amadas irmãs, a paz de Jesus, o amor de Maria e o fogo de Pentecostes estejam com todos vocês. Eu me chamo Maria Madalena, sou serva do grupo de oração Anuncia-me, da Renovação Carismática Católica de Altaraguaia. E peço a gentileza de que quem gostar desse conteúdo, que compartilhe com seus irmãos do grupo de oração, curtam esse vídeo, para que a palavra do Senhor, a formação chegue a cada vez mais pessoas sejam atingidas por essa palavra. A formação de hoje é sobre a apostila de formação humana 1, que foi lançada neste ano de 2023, no ENF, no Encontro Nacional de Formação. Neste momento eu farei a vivência 3, a liberdade do homem, sinal privilegiado da imagem divina. Então este é o tema desta vivência 3, a liberdade do homem, né? A liberdade que muitas vezes é entendida de uma forma equivocada, mas que esta vivência, essa formação vem nos mostrar que a liberdade humana é um sinal privilegiado da imagem divina. O Papa Francisco nos diz que a liberdade é algo grandioso, mas podemos perdê-la. Vários autores, desde o início dos estudos na história da humanidade, estudaram sobre a liberdade, né? São vários estudos sobre este tema. Muitos estudos, às vezes, não são nem de cunho religioso. Mas a liberdade, nessa vivência, nós analisaremos e estudaremos sobre essa dinâmica, sobre essa ótica religiosa, sobre esse olhar de que a liberdade é um presente que Deus nos dá, mas que se nós fizermos mau uso, nós podemos perdê-la, como as palavras do Papa Francisco. Deus, ele deu a liberdade para Adão, né? Deus criou o mundo e criou o homem, criou Adão. E deu a liberdade a Adão, né, a liberdade a Eva e a liberdade a todos nós seres humanos. Só que Adão, ele fez mau uso da liberdade dele. Por quê? Porque o Senhor fez uma orientação, um pedido, um conselho a Adão, que ele não comesse o fruto da árvore proibida. Todos nós sabemos dessa história, né? Lá em Gênesis. Mas Adão desobedeceu essa ordem. Então ele fez um mau uso da liberdade. Trazendo para a nossa realidade, meus irmãos, muitas vezes nós também fazemos mau uso da nossa liberdade. Nós temos os mandamentos da lei de Deus, nós temos na palavra, na tradição e do magistério da igreja, orientações, conselhos, né? É luz que vai iluminando o nosso caminho, para que nós não cometamos os erros daquelas pessoas que vieram antes de nós. Mas às vezes pela nossa teimosia, pela nossa ignorância, nós fazemos mau uso e pecamos. E nós vamos ter os prejuízos, as consequências desse pecado. Então é preciso que nós olhemos para a nossa liberdade como um presente de Deus. E eu tenho que usar bem essa liberdade, devolvendo de forma correta, de uma forma de uma filha amorosa, de um filho amoroso, essa liberdade que Deus me deu. Então Deus ensinou que a liberdade deve ser vivida com responsabilidade, que vem acompanhada de senso crítico, de escolha, de saber perder para ganhar. Meus irmãos, muitas das nossas formações, a gente já ouviu essa frase. A liberdade pode ser confundida, né, com libertinagem. Porque não é livre uma pessoa que ela pensa que ela é livre, que ela pode fazer o que ela quiser, que ela não deve temer nada, que a religião aprisiona. É uma pessoa que ela vive uma vida libertina, ela vive na libertinagem. E ela se torna escrava do pecado. Então, às vezes, querendo ter essa liberdade, viver essa vida, meus irmãos, essa vida terrena, como se ela fosse a última vida, como se a nossa vida encerrasse aqui. Não tendo esse olhar de transcendência, esse olhar de que a nossa vida, ela precisa ser bem vivida aqui na terra, para que eu possa merecer e ganhar a vida eterna.
Então, se eu viver minha vida achando que eu posso fazer o que eu quiser, eu vou me tornar escrava do pecado. Eu não vou me tornar livre. E muitas pessoas, em busca dessa liberdade, tornaram-se escravas. Eu devo ser livre para escolher e realizar uma ação e responsável para responder pelas consequências desta ação. Então, toda ação tem uma reação. Eu sou livre para escolher e devo escolher bem, porque aquela ação que eu faço, ela vai ter uma reação, ela vai ter uma consequência. Se eu escolher bem, a consequência será algo positivo. Se eu escolher mal, a consequência vai ser algo negativo. Nem sempre o homem consegue fazer essa escolha com facilidade devido ao pecado. Exatamente o que eu já havia introduzido esse assunto, meus irmãos, sobre o pecado. O pecado, ele vem e ele salta aos nossos olhos muitas vezes. A minha escolha mais fácil, a minha escolha mais rápida, tem de ser uma escolha ruim. Mas é preciso que eu reze, que eu tenha uma vida de oração, que eu tenha uma vida de sacramentos, para que eu consiga ter uma resposta positiva. Que o pecado, eu não seja seduzida pelo pecado. Porque em mim, em nós, o pecado vai gerar o afastamento de Deus e o afastamento das pessoas. Da mesma forma com que Adão e Eva, ao pecar, eles se afastaram de Deus. Abriram os olhos, perceberam que eles estavam nus e eles sentiram vergonha de Deus. É a mesma coisa que acontece conosco. Se eu tenho uma vida que eu quero ser livre, que eu acho que eu posso pecar, que não existe pecado, que eu posso fazer o que eu quero, que não é errado o que me faz feliz, e saio fazendo tudo aquilo que eu acredito que eu posso fazer, vão vir as consequências. E a primeira consequência é esse afastamento de Deus. Não é Deus que vai me afastar de mim, mas sou eu que vou me afastar de Deus. Eu não vou ter essa ligação com Deus. Esse elo que nos une vai ser quebrado por vergonha minha, por me sentir indigna. Então, essa é uma das consequências do pecado. E também o afastamento das pessoas. O pecado, ele afasta muitas pessoas de mim. Às vezes são pessoas que me ajudam, são irmãos de verdade que querem viver as mesmas coisas que eu. E às vezes eu tenho esse afastamento. Mas, meus irmãos, é sempre bom lembrar que todos nós, infelizmente, pecamos, mas nós temos um sacramento que nos reconcilia. Meus irmãos, o sacramento da reconciliação, da confissão está à nossa disposição. Então é preciso que eu me aproxime do sacerdote e faça uma boa confissão. Antes da confissão, que eu faça um bom exame de consciência, que eu me arrependa dos meus pecados verdadeiramente, que eu tenha uma atitude de mudança de vida e que eu me confesse. Porque não é porque eu pequei que acabou, não tem mais salvação. Não, tem sim. Deus é um Pai amoroso, Deus quer a nossa salvação. Então, que nós procuremos sempre o sacerdote, que nós confiemos, meus irmãos, que na pessoa do sacerdote é Cristo e que Ele perdoa os nossos pecados. E a partir dali que eu mude de vida. É uma oportunidade para mim, é uma oportunidade para você. Vá agora, não deixe para depois. Busque o sacramento da reconciliação. E a liberdade do homem, ferida pelo pecado, só com a ajuda da graça divina, pode tornar-se plenamente efetiva essa orientação para Deus. Somente com a ajuda da graça divina, somente com o sacramento da reconciliação, somente com uma vida sacramental, com uma vida que eu comungo, que eu rezo, que eu tenha realmente uma vida autêntica, que eu seja uma católica autêntica, um católico autêntico. Somente dessa forma eu vou poder viver minha liberdade de uma forma plenamente efetiva. E essa busca, desenfreada muitas vezes por liberdade,
são ação que nos desumanizam. Ao invés de fazer-nos livres, elas nos aprisionam. Viver verdadeiramente nossa liberdade nos faz viver como pessoas, como filhos amados de Deus, que são responsáveis pelos próprios atos, capazes de amar e de se orientar pela própria existência. Meus irmãos, nós somos filhos e filhas de Deus. Deus nos criou à sua imagem e semelhança. Muitas vezes a gente se deixa confundir, nos achamos indignos, nos esquecemos que Deus é nosso Pai e que Ele é um Pai amoroso. Ele é amor, Deus é amor. Então nós temos que honrar essa filiação divina. Eu tenho que honrar na minha vida essa filiação. Eu sou filha de Deus. Você que nos acompanha, você é filho de Deus. Você é filha de Deus. Por isso, na tua vida, você tem que dar testemunho de filho de Deus. Um filho de um rei, de uma rainha, um príncipe, ele tem que viver a vida dele à altura do seu pai, à altura daquela posição. Assim somos nós. Nós somos filhos e filhas de Deus. Então eu tenho que viver como filhas e filhos de Deus. Eu não posso viver de qualquer jeito. Eu não posso viver trazendo isso para a realidade do mundo, né? De filho de um rei, de uma rainha. Eu não posso viver como a plebe. Eu não posso viver como a maioria. Porque eu sou filha de Deus. Todos nós somos. Mas eu tenho que colocar isso na minha cabeça para que as minhas atitudes, o meu testemunho de vida seja à altura dessa filiação divina. Para isso, eu preciso preencher minha mente. Nós precisamos preencher nossa mente com o que é bom e com o que é agradável a Deus, alimentando-nos com sua palavra. Meus irmãos, são vários os estímulos que esse mundo nos oferece. Muitos desses estímulos, seja musical, seja visual, né? Ele nos afasta de Deus. Por isso, nós devemos nos preencher com aquilo que é bom, com aquilo que agrada a Deus. Porque assim, a nossa mente, o nosso coração vai estar preenchido com aquilo que o Senhor quer, com aquilo que é da vontade de Deus. A liberdade, ela nem sempre é fácil de se viver. Nem sempre é fácil. Você perdoar, você perder para ganhar. Na ótica desse mundo é loucura. É loucura tudo isso. Mas nós não vivemos para esse mundo, né? Então, eu tenho que escolher e viver de acordo com o Evangelho. Então, nem sempre é fácil. Mas eu sei que eu devo perdoar. Como a falta de perdão, meus irmãos, faz com que a pessoa tenha uma vida de amargura, uma vida de tristeza, uma vida de angústia. Então, nós temos que ter essa sabedoria. São vários os santos, as santas da igreja, meus irmãos. Nossa igreja é riquíssima de testemunhos de fé, de pessoas que, assim como eu, como você, viveram essa vida, né? Foram pais, foram mães, foram padres. Foram pessoas que tiveram uma vida normal, igual a nossa. Então, nós precisamos nos alimentar com aquilo que é bom, como eu disse anteriormente. Então, vamos olhar para a vida dessas pessoas, desses que vieram antes de nós e hoje são santos. Então, vamos olhar para a vida deles e fazer na nossa vida a mesma coisa que eles fizeram. Viver essa vida de acordo com o que eles viveram. E para isso, muitas vezes a gente não faz a nossa própria vontade, para viver a liberdade de acordo com o que o Senhor quer. Muitas vezes nós abrimos mãos do que queremos em prol de Deus e dos irmãos. Por quê? Porque a gente quer essa ação do Espírito Santo em nós. Porque mais perto de Deus eu fico, porque Deus é amor, né? Mais amamos e esse amor nos leva a sair de nós mesmos. A gente não olha mais para nós, para o nosso umbigo, né? Como nós dizemos. Mas a gente começa a olhar para as necessidades dos nossos irmãos. Quando fazemos a vontade de Deus, mesmo diante do sofrimento,
A alegria do Senhor se torna a nossa força, né? Já está lá na palavra de Deus. A alegria do Senhor é nossa força. A missão também é uma grande fonte de liberdade e de alegria, pois nos desinstala, nos coloca no caminho, nos conduz ao outro. Então, uma oportunidade, meus irmãos, de nós vivermos esse desprendimento de nós mesmos. Essa liberdade e alegria é sermos missionários, né? A igreja tem várias frentes de missão. A Renovação Carismática Católica, nós temos essa missão, né? Nós somos missionários. E essa missão, ela nos desinstala, nos coloca no caminho, nos conduz ao outro. Eu enxergo o outro não como um adversário, como um outro qualquer, mas como meu irmão de fé, que precisa desse apoio. Eu preciso ser apoio, eu preciso ser sustento, né? E juntos nós vamos caminhando. O Papa Emérito Bento XVI disse que pode parecer um paradoxo, mas o ápice da sua liberdade o Senhor viveu na cruz. Porque pode parecer um paradoxo, né? Porque pode parecer que não. Mas o ápice da liberdade de Jesus foi se entregar por nós na cruz. Porque Ele poderia, né? Ele é Deus Todo-Poderoso. Ele poderia ter escolhido não morrer por nós. Mas Ele, livre, né, escolheu morrer por cada um de nós. Para exercer livremente nossa liberdade, essa deve vir acompanhada de responsabilidade. Apesar de não sermos livres de nossos condicionantes, somos livres para assumir a responsabilidade da nossa própria vida. Meus irmãos, tem alguns condicionantes, né? Às vezes você não é livre deles, eu vou explicar mais adiante. Mas eu sou livre para assumir com responsabilidade a minha vida. Tem uma frase que diz assim: não importa o que fizeram de mim, o que importa é o que eu faço com o que fizeram de mim. Então, meus irmãos, eu sou a protagonista da minha vida, assim como você. Você é o protagonista, a protagonista da sua vida. Nós não podemos encarar a nossa vida no papel de vítima, de coitados, mas sim que apesar do que me aconteceu comigo, às vezes é algo, né, de cunho biológico, psicológico, social, né? Eu vou explicar os condicionantes. Mas eu que escrevo a minha história junto com Deus. Eu sou livre, eu posso escolher diferente, eu posso viver. Eu não vou ser, igual diz a frase, né? Não importa o que fizeram de mim, o que importa é que eu faço com o que fizeram de mim. Eu posso decidir fazer diferente, ser diferente, escrever a minha história. As coisas que nos acontecem fazem parte de nós, mas não nos definem. Somos nós que escrevemos a nossa história, né? Na Sagrada Escritura diz: mesmo enfermo eu grito, sou um guerreiro. Meu irmão e você que me acompanhe, minha irmã, você que me acompanhe nessa formação, eu quero que você diga aí, onde você esteja, eu quero que você fale: mesmo enfermo eu sou um guerreiro. Você proclame mesmo a glória de Jesus na sua vida. Deus sabe quem somos, sabe pelo que estamos passando e já viu o remédio para nós no caminho indicado. Então, os condicionantes, meus irmãos, nós temos os condicionantes biológicos, que são fatores genéticos, idade, sexo, saúde, características físicas, né? Então, fatores genéticos, igual eu sou uma mulher, eu tenho as minhas características físicas. O homem, ele tem as características físicas dele. Se for, por exemplo, para carregar um saco de cimento, né? Um homem bem mais alto do que eu é bem mais forte. Ele vai conseguir com mais facilidade. Mas não quer dizer que eu não consiga, que eu não possa arrumar estratégias para chegar naquele objetivo, né? Os psicológicos são traumas, emoções, autoestima, necessidades, temperamentos, caráter. Então, são condicionantes biológicos que, às vezes,
nós não somos livres deles, né? Mas nós somos livres a partir do momento que a gente tem consciência e de agora em diante eu entender esse condicionante e agir diferente. Ele não vai ditar a minha vida mais, né? Mas eu vou arrumar estratégias para viver de aqui em diante da forma com que eu quero. Não é aquele problema, aquele condicionante que vai ditar, mas eu, tendo consciência dele, utilizando estratégias para vencer aquele condicionante, eu vou viver a minha vida. E sociais, que é cultura, estrutura familiar, relacionamentos, educação e religião. São alguns dos exemplos. Então, meus irmãos e minhas irmãs, cada um desses fatores interfere nas ações do homem. Mostram-lhe como ele é limitado. Porém, mesmo diante deles, o homem sempre pode ser livre para fazer suas escolhas. Apesar desses condicionantes que interferem, eu sou livre para escolher, né? Eu não sou vítima. Se você pega esses condicionantes e ele é que dita, ele é o norte, ele é a direção da sua vida, você não é livre para escolher, né? Mesmo diante deles, eu sou livre para escolher. Lá em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 12, diz, né? Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Então eu preciso refletir na minha vida. Eu quero, eu posso, eu devo. Se a nossa vida, meus irmãos, nós vivermos ela com sabedoria, né, nós vamos ser mais assertivos. Nós não podemos viver como cristãos a nossa vida como vivem os pagãos, né, como vivem as pessoas que não acreditam em Deus, que não têm um filtro, não têm um parâmetro, né, vivem de qualquer jeito, sem pensar, sem raciocinar. Nós precisamos de ter sabedoria, de raciocinar, de pensar para decidir. O homem, como ser espiritual, possui a capacidade de distanciamento de sua conformação biológica e suas determinações psíquicas, podendo objetivar conscientemente tais condicionantes e escolher uma resposta livre frente a elas. Lá em Mateus 26, né, capítulo 26, versículo 41, diz: Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Porque o nosso corpo, a nossa mente, eles procuram o conforto e a segurança. E por eles me inclino aos desejos, impulsos e afetos, e a pensamentos e crenças para assegurá-los. Então, meus irmãos e minhas irmãs, para vivermos plenamente nossa liberdade, nós podemos contar com o Espírito Santo. O Senhor nos deixou esse presente maravilhoso, essa promessa, o Paráclito, o Espírito Santo, que renova o coração do homem e que nos converte do pecado. Ocupai-vos com tudo que é verdadeiro, nobre, justo, puro, amável, tudo que há de louvável, honroso, virtuoso, ou de qualquer modo mereça louvor. Então, o Catecismo da Igreja Católica nos ensina que somos seres dotados de virtudes, né? Todos os pecados, meus irmãos, os pecados capitais, eles têm as virtudes. Então, se eu tenho um pecado, eu falo, nossa, eu tenho esse pecado na minha vida, eu tenho que preencher aquele pecado com virtudes, que são disposições habituais e firmes para fazer o bem e para oferecer o melhor de nós, né? Nós temos as 3 virtudes teologais, que é a fé, a esperança e a caridade. A fé é a virtude teologal pela qual cremos em Deus e em tudo que Ele nos disse e revelou, e que a Santa Igreja nos propõe para acreditarmos, porque Ele é a própria verdade. Então, essa é a virtude da fé. A virtude da esperança é a virtude pela qual desejamos o reino dos céus e a vida eterna como nossa felicidade, pondo a nossa confiança nas promessas de Cristo e apoiando-nos não nas nossas forças físicas, mas no socorro da graça do Espírito Santo.
E a virtude da caridade, que é a virtude pela qual amamos a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como nós mesmos por amor a Deus. Então, quanto mais nós renunciamos a nós mesmos, tanto mais no Espírito pautaremos a nossa conduta. Ele nos oferece tudo aquilo que nós precisamos. Então, meus irmãos e minhas irmãs, fica o convite. Reflita sobre a sua vida. Qual que é a situação, o estado de vida que você está vivendo? Busque as virtudes, né? Seja as virtudes teologais, as virtudes cardeais. Busque as virtudes para a sua vida. Aprofunda sobre isso. Que você tenha no seu coração essa vontade. Então, meus irmãos, a partir de agora, que você viva a sua vida, que você transforme a sua história. A partir de agora, o convite dessa formação é que a partir dessa formação, que você faça uma reflexão sobre a sua vida e a partir de agora você escreva uma história diferente. Mas não é só você sozinho que vai escrever essa história, mas que o Espírito Santo conduza a sua história de vida a partir de agora. Mas para isso você reflita, o que tem te impedido de viver a liberdade de filho de Deus? Que bagagens adquiridas do mundo você tem carregado? O que as pessoas dizem que é normal, que todo mundo faz e que você não quer largar? Quais são as condicionantes que têm te aprisionado? Seja os vícios. O que você gostaria de superar para que possa agir com liberdade e responsabilidade? O que você percebe que deve fazer para responder à vida e a Deus, mas não consegue? Onde está preso? É no eu quero ou é no eu posso? Quais virtudes decido escolher para fazer a vontade de Deus, para escolher com liberdade? Queridos irmãos e queridas irmãs, eu quero que você reflita sobre tudo isso que foi apresentado aqui nessa vivência, nessa formação. E com a graça do Espírito Santo, que você tenha a graça na tua vida de escrever uma nova história. Que essa história seja escrita pelo Espírito Santo de Deus e que a partir de agora inicie um novo capítulo na sua vida. Amém?